Boa noite, bem-vindos ao Cogito, bem-vindos às Conversas Criativas. Hoje vamos falar de sexo. Aposto que muitos de vocês crescem um nervosinho que por vezes é disfarçado por risos tímidos. Não por acaso os homens fazem muitas piadas sobre sexo, é uma atitude, mas é também um instinto de defesa. A verdade é que o sexo está em todo lado. Na mitologia, Afrodite tornou-se amante de Adónis depois de ter transformado a mãe numa árvore. Zeus transforma a amante numa vaca para não ser apanhado, mas foi apanhado na mesma. Poseidon errou-se com Deméter quando ambos tinham a forma de um cavalo. Zeus teve um affaire com Semele, mas depois ela ardeu em chamas. Afrodite, ou não seja ela, a deusa do amor, então outra vez é relada com os Zeus, mas que recusou, mas uns episódios mais tarde foi ela que se foi oferecer. Reis oferecem as suas filhas princesas para alargar os seus impérios, famílias trocam as filhas por cabeças de gado, sacerdotes entregam-se a Deus com o sacrifício supremo da castidade, presidentes são enxovalhados na Casa Branca por causa de um charuto, e ainda há uma caça aos potenciais amantes de Salazar, que é difícil conceber um homem poderoso que não tenha mergulhado nas volúpias do sexo. No século XXI, o sexo é ainda um tabu nas nossas vidas. E é pena, porque sem sexo nem sequer há vida. Mas o sexo é também prazer. O ser humano é um dos poucos animais, a par de alguns primatas, que utilizam o sexo para construir uma vida hedonista ou simplesmente para quebrar a monotonia do cotidiano. O sexo é entrega, proximidade, partilha, confiança. O sexo também é igualdade. Dois corpos nos entrelaçados não se distingue a cor, a raça, a classe social, o nível de formação ou a conta bancária. Dizem que no sexo se cria relações, mas também se criam muitas relações. Ou como canta a Rita Lee, amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. É desta vontade indómita que vamos falar hoje. Como funciona o mecanismo biológico que nos regula o desejo e que nos tolda o raciocínio? Será que os homens têm mais desejo que as mulheres? Qual a importância da fidelidade? Mas, sobretudo, por que a evolução desenvolveu em nós esta força tão poderosa? Em resumo, vamos tentar responder duas perguntas. Como temos desejo? E por que temos desejo? Lamento desiludir alguns espectadores, mas hoje vamos falar essencialmente de biologia, de cultura e de antropologia. Para os mais românticos temos uma oferta especial. Qual a relação entre o sexo e o amor? Por que precisamos de amar? Do ponto de vista da evolução da espécie, por que precisamos do amor romântico? E como canta a Rita Lee, o sexo vem dos outros e vai embora, o amor vem de nós e demora. Para falar sobre a importância do sexo, temos hoje connosco Susana Lima, investigadora principal do Laboratório de Neuroetologia do Centro de Champalimau. A Susana estuda a forma como o cérebro está envolvido no comportamento sexual, quer das fêmeas, quer dos machos. Ou seja, vamos falar de ratinhos, mas, na medida do possível, vamos fazer sempre uma transposição para a realidade humana, aquilo que nos é mais próximo. Boa noite, Susana. Olá, bem-vinda ao Cogito. Olá, Susana, boa noite. uma pergunta simples para começar. Como é que funciona toda a maquinaria biológica que gera o desejo? Olá, Rui. É assim, se soubesse, acho que já não tinha necessidade de fazer a minha investigação. Mas eu queria, por acaso, começar com uma coisa que tu referiste agora na introdução, que é de onde é que vem esta força que faz com que os animais, este desejo de ter sexo, de onde é que vem? E eu acho que uma das... Portanto, eu tirei o curso de Bioquímica e estava a fazer o meu mestrado a seguir na Holanda, a seguir ao curso, e foi aí que eu me comecei a interessar basicamente pelas questões biológicas, porque é que os animais querem fazer sexo. E uma das razões foi por causa de um incidente que aconteceu um dia. Eu estava a voltar para casa de bicicleta às 5 da manhã e começo a ouvir um barulho ensurdecedor no meio de uns jardins, de umas casas. Então fui à procura desse barulho e o que é que eu encontro? Encontrei 2 ouriços caixeiros que estavam a copular. E eu não sei se vocês alguma vez já viram ouriços a copular, mas primeiro que quando eles nos vão a copular, se sentirem ameaçados, eles enrolam-se logo e fogem. E naquela situação, eles começam a cheirar-se um ao outro e fazem tanto barulho, e eu estive, acho que mais de meia hora a olhar para eles dois, portanto, nesta fase, aquilo que nós chamamos a fase apetitiva, em que estão a cheirar-se, a tentar perceber se é um macho, se é uma fêmea, até que depois entram na cópula. E eu fiquei fascinada como é que um animal que
tem sempre tanto medo e que foge, mal vê um predador, não é? Que neste caso era eu, naquela situação nem sequer notou que eu lá estava. E portanto isto fica-me na cabeça a tentar perceber quais são os mecanismos que fazem com que os animais, com que esta força, que façam com que os animais tenham um comportamento sexual, mesmo porque é um comportamento que a maior parte das vezes é um comportamento que é perigoso, okay? Porque os animais estão altamente expostos e portanto é muito mais fácil os predadores encontrá-los, e também porque muitas vezes pode haver o risco de transmissão de doenças de um animal para o outro. Portanto, eu comecei a ficar fascinada por esta pergunta, quais são as forças evolutivas que foram criadas para que haja a certeza que os animais realmente copulam. O que a Susana acabou de dizer é um bocadinho exatamente o mesmo que o Darwin fez, no fundo, porque o Darwin também inicialmente formulou a sua teoria de seleção natural e depois achou que o sexo, esse tipo de comportamento, provavelmente não encaixava bem na seleção natural, não é? Porque ao fim e ao cabo estão expostos e portanto criou a seguir a teoria da seleção sexual, precisamente porque tem que haver mais qualquer coisa, porque senão esses comportamentos seriam anti-seleção natural porque os expõem mais ao risco, não é? Claro. Exatamente, essa é uma das razões. Só uma parte, João, agora, hoje em dia quando falas de Darwin tens de explicar se é o Charles Darwin ou se é o Darwin Nunes de Benfica, portanto, não. É para não ganhar as coisas. Esse tem marcado uns golos, mas acho que o outro marcou muito mais, pelo menos para a humanidade. Sem dúvida. É o Charles Darwin. Okay. Mas eu só interrompi porque me pareceu que este raciocínio da Susana foi exatamente provavelmente aquilo que o Darwin deve ter tido, não é? Porque o que é uma coisa extraordinária, eu acho que é o pensador mais marcante na história da humanidade e na verdade a ideia da evolução é tão simples e ao mesmo tempo de uma complexidade e todo o grau de intuição que ele teve que ter para depois ter conseguido fazer as observações que fez, isso tudo é absolutamente extraordinário. E isto só acrescenta, porque a teoria da seleção sexual é um fator adicional, não é? Nem estava bem tratado na origem das espécies, foi mais tarde que ele retratou isso. Mas pronto, peço desculpa ter interrompido, isto foi só porque achei que encaixava mesmo. Mas então, o que eu gostava, se pudesse começar, não sei se ia dizer alguma coisa. Não, força. Eu gostava pronto, como já foi dito, eu não trabalho com humanos, nós trabalhamos com um ratinho de laboratório, ou um morganho, mas eu gostava de mostrar um bocadinho o que é que se passa no nosso laboratório, aquilo que nós geralmente estudamos, até porque não é, como vão ver, há muitas semelhanças entre o comportamento sexual dos ratos e o nosso. E portanto eu ia começar são 3 filmes pequeninos, e portanto o que acontece quando uma fêmea e um macho se encontram, a primeira parte do comportamento é o que nós chamamos de uma parte de reconhecimento em que a excitação ou a arousal começa a aumentar, e o que podem ver, o que eles fazem é que eles basicamente cheiram muito a zona da face, da cara, mas também a parte anogenital, onde há imensas feromonas que são libertadas, tanto na urina como noutras glândulas acessórias. A certa altura, se a coisa começa a correr bem, os animais começam a ficar excitados sexualmente e normalmente é o macho que fica primeiro, e o que acontece é que o macho começa a tentar montar a fêmea, ok? Como vão ver, portanto o macho vai pela parte traseira da fêmea, põe as patas dianteiras nas costas da fêmea. Se for uma fêmea que está fora da fase receptiva do ciclo, portanto que não está fértil, ela continua a fazer este tipo de comportamento e ele nunca conseguirá realmente penetrar a fêmea. No entanto, se ela estiver na fase da ovulação, o que vai acontecer a certa altura é que ele consegue finalmente agarrá-la, o pênis consegue penetrar na vagina, e vai haver vários casos destas montas até que finalmente o macho ejacula. E como podem ver, é muito fácil ver quando é que o macho ejacula, porque ele começa... portanto vai acontecer agora, portanto ele começa a tremer nesta fase e finalmente cai para o lado, fica ali durante uns segundos, e o que acontece a certa altura é que o casal separa-se,
normalmente o que acontece é que o macho vai para um canto, a fêmea fica, portanto eles limpam-se os dois, e depois muitas vezes o que acontece é que a fêmea vai atrás do macho e tenta ter mais interação sexual. E agora, depois, dependendo das espécies de ratinhos que nós estamos a estudar, eles podem continuar ou podem ter o chamado período refratário, que é uma das coisas que nós também estudamos no laboratório. Portanto, este é o comportamento que nós estudamos, este é o nosso modelo. Mas aqui não há, por exemplo, um fator de escolha, não é? Ou seja, a fêmea, uma das questões inerentes às estratégias de reprodução sexual, isso tudo e desta teoria da seleção sexual, há um elemento de escolha e depois o comportamento do macho também muda porque há esse elemento de escolha. Aqui são dois ratos, não é? Um macho e uma fêmea. Portanto, a maior parte do trabalho que nós fazemos neste momento está mesmo relacionado agora com o comportamento sexual. Portanto, fazemos duas coisas, estamos interessados em dois problemas principais. Um é como é que as hormonas sexuais, estrogênio e progesterona, atuam nos circuitos neuronais e fazem com que o comportamento da fêmea seja muito distinto durante o ciclo reprodutor, portanto, durante o ciclo estral ou durante o ciclo menstrual. E outra parte que nós estudamos está relacionada com a ejaculação. Nós estamos a tentar perceber como é que a ejaculação como é que ela acontece e como é que o período refratário a seguir acontece. Mas o meu laboratório não começou com isto, nós começamos principalmente com a escolha de parceiro, ok? E por acaso é giro falar nisso, porque a maior parte dos estudos que eu fiz nos primeiros anos do meu laboratório estavam relacionados com a escolha, em que nós tínhamos uma fêmea e que tínhamos um aparato não muito sofisticado, mas que nos permitia estudar, fazer estas perguntas, em que a fêmea, portanto era uma caixa eram 3 caixas que estavam ligadas por túneis e tínhamos um macho de cada qualidade numa das caixas e eles tinham uma pequena coleira e uma trela, portanto eles não se podiam movimentar livremente entre as caixas, mas a fêmea podia andar livremente à volta e nós estávamos a tentar perceber como é que essa escolha era feita. E, portanto, durante muitos anos foi isso que nós fizemos e ainda estamos a acabar alguns papers relacionados com isso. E o que é concluído? O que é concluído? Quais são as escolhas? Quais são as escolhas? Portanto, mais uma vez, o tipo de escolha que é feito depende muito da biologia, da ecologia dos animais, das espécies em questão. E nós estudávamos um caso que eu acho um dos casos mais fascinantes. Portanto, quem estuda mate choice e especiação, em muitas situações estuda casos em que, por exemplo, houve uma espécie inicial que de repente, imagina, há um rio que acontece no meio, ou uma montanha, por exemplo, e as espécies ficam separadas. A espécie tem as suas populações e ficam separadas. E isto acontece durante centenas de milhares de anos. E, por exemplo, agora há um terremoto, a montanha desaparece e agora as duas populações podem se juntar outra vez. E a pergunta é, o que é que aconteceu durante esses milhares de anos? Quais foram os mecanismos que previnem que as duas populações agora possam cruzar ou não? Ou se até se conseguem cruzar, não é? Porque podem ter deixado de conseguir se tiverem evoluído o suficiente distinto. Exatamente. E nós estudamos um modelo que é um modelo que eu acho fascinante, que é, portanto, quando o homem, quando houve o desenvolvimento da agricultura e o homem saiu ali da zona da Índia e Paquistão, e houve várias populações humanas que saíram de diferentes rotas de migração. E houve ratinhos que vieram sempre com eles. E houve uns que chegaram à zona da Dinamarca vindo pela parte da norte da Europa, enquanto que outros que chegaram à Península Ibérica via África. Okay? Então, depois estas populações foram-se espalhando pela Europa, até que criaram o que se chama uma zona híbrida, que vai desde a Dinamarca à Bulgária, em que estes ratinhos que estiveram separados durante 7.000 anos, agora juntam-se. Okay? E o que é muito giro? Muito giro é que, apesar de não haver nenhum rio, nenhuma montanha que explique a separação entre estes ratinhos, eles podem se cruzar, mas a probabilidade de encontrar híbridos, portanto, cruzamentos entre as duas subespécies, é muito baixa, ok? E, portanto, há muitos cientistas que estudam os fatores genéticos, os mecanismos genéticos que permitem que haja esta
esta divisão das duas espécies, e o que se pensa, o que acontece ali é que os animais preferem acasalar com aquilo que é semelhante com eles próprios, ok? Portanto, se eu estou de um lado, prefiro acasalar com aquilo que é semelhante comigo, e se estou do outro lado, a mesma coisa. E nós fizemos, uma das coisas que nós fizemos foi um teste muito simples, que foi, perguntamos o seguinte: o que é que conta mais? É a minha identidade genética ou é a família com quem eu sou criada quando sou pequenina? Então o que nós fizemos foi, tínhamos animais das duas subespécies e quando as fêmeas davam à luz, nós tirávamos os bebés e punhamos os bebés na outra subespécie. E o que é que aconteceu? O que aconteceu é que nós agora não conseguimos reverter completamente a preferência, mas o que aconteceu foi que criamos uma template que é relativamente diferente. E o que é que isto quer dizer? E agora as fêmeas já não escolhem exatamente os mesmos, os seus machos. Portanto, quer dizer que há uma componente genética e há uma componente de nurture que influencia esta escolha. Susana, mas noutras espécies, a questão da seleção, o que é que podes partilhar connosco? Porque a ideia que nós temos é que na seleção as pessoas tendem a escolher os parceiros que lhes são mais favoráveis para criar melhores descendentes. Corroboras desta ideia ou nem por isso? É assim, o problema é que é difícil definir o que é o melhor parceiro para aumentar a fitness da progenia, não é? Portanto, nós todos conhecemos o caso, por exemplo, esta coisa pode levar a situações bastante aberrantes, não é? Como por exemplo o pavão, não é? Em que temos um macho que tem umas penas exuberantes, que lhe dá, em termos ele está muito mais propenso a ser apanhado por predadores do que se tivesse umas penas pequeninas e conseguisse fugir. E, portanto, em algumas situações o que acontece é que nós temos a evolução destes traits, são características dos animais, que nós chamamos às vezes que são sinais honestos de qualidade. Por exemplo, para um pavão conseguir ter aquelas penas com aquela cor, é porque tem que ter uma qualidade genética que faz com que aquelas penas possam ser formadas, ele tem que conseguir comer e tomar conta das penas o suficiente para Chegou agora aqui um animal, a Lilu é castrada, portanto ela não pode ouvir esta conversa. É melhor não. Então. Bora. Desculpa. E, portanto, nesse caso o que se pensa é que, a ideia é que a seleção portanto as fêmeas deveriam preferir pavões machos que tenham as penas mais exuberantes, mais coloridas e que consigam fazer o display maior das suas mas isso... para a realidade humana, estamos a falar de duas pessoas que têm os carros maiores, os carros mais vistosos e as roupas mais exuberantes, não é? Mas antes de irmos aí, eu acho que era importante fazer uma distinção entre vamos lá ver, os fatores de sucesso reprodutivo dos machos não são iguais aos das fêmeas, não é? Ou seja, são os homens que têm esse aparato, ou são maiores, ou lutam e vencem e são preferidos por causa disso, ou têm uma exuberância, sei lá, nas aves há situações até de que às vezes voam pior e têm asas completamente desajustadas a um voo eficaz porque ajuda a cantar melhor e coisas sei lá, há imensas coisas desse género na natureza. Mas isso é porquê? Porque o macho, o fator, o sucesso reprodutivo tem a ver com encontrar uma fêmea que esteja em uma fêmea fértil para poder passar os seus para que possa fertilizar, não é? A fêmea é um bocadinho diferente, não é? Machos há muitos. E o que ela quer é o melhor possível, não é? Porque ela quer é aquele que lhe garanta que depois vai cuidar da cria e porque o custo de ter um filho, quem o acarreta na maior parte das espécies é a fêmea. Sim, mas estamos a falar de duas coisas que são, dois processos que são um bocadinho diferentes. Um tem a ver com a exibição de traits que sejam under sexual selection, não é? Como por exemplo as penas do
do pavão e outros traits, que por algum processo, e aí não é a minha área de estudo, mas que às vezes pode levar a situações que não são favoráveis para a espécie, que pode até levar à extinção de uma espécie, porque são traits que são tão exagerados, claro, que a fitness os animais não têm capacidade para sobreviver. Mas depois depois a outra parte que estás a falar, depois também depende muito, isto é um bocado, é como na farmácia, há um bocado de tudo na natureza, não é? Há situações, é verdade que os machos normalmente têm mais hipótese de acasalar do que as fêmeas, ok? Mas isto também não é sempre assim, ok? As fêmeas podem escolher os machos, mas depois também podem ter o que se chama extramarital matings, que faz com que os pais da progenia não sejam obrigatoriamente aquele que foi escolhido pelas regras normais de sexual selection. Portanto, a coisa pode se tornar bastante mais complicada que isso. Ok, bem, temos aqui a fase da seleção, mas o que é que está a acontecer na cabeça do macho ou da fêmea em termos biológicos? Que hormonas são estas? O que é que nos segue e nos faz ir atrás do rabo de saias? Ok. Num rato de saias, nesse caso. Um rato de saias. Ok, há aqui várias coisas, mais uma vez, há aqui várias coisas que estão... podemos dissecar isto em vários componentes. É quando falamos, portanto, quando se está a falar de desejo sexual ou de ter tesão, que é aquilo que nós falamos, a palavra técnica. A palavra técnica que se costuma usar. Há várias fases. Há uma fase em que, e que aí é uma fase que é muito pouco estudada nos animais, que é aquela fase em que, por exemplo, se o animal está sozinho, não está na companhia de outro conspecífico, se está a pensar se tem desejos sexuais, se tem fantasias sexuais. Portanto, é uma parte do desejo, ou que está relacionada com o desejo e com a arousal, que nós podemos falar. Outra parte é aquela parte que, no momento em que eu estou exposta a um animal do sexo oposto, ou do mesmo sexo, não interessa aí, qual é o tipo de efeito que estar na presença daquele animal leva em mim, ok? E, portanto, essa é a outra fase, que é a fase portanto, aquela fase em que o macho e a fêmea se encontram, começam-se a cheirar, ou há a parte visual no caso dos primatas, e isso pode levar ao aumento do desejo sexual, da arousal, que faz com que depois os animais entrem na parte de consumação, portanto, na parte de mating em si. E, portanto, o que nós sabemos... Portanto, o que é que nós sabemos um bocado? Nós costumamos dividir estímulos que são, portanto, há aquelas coisas que nós falamos que são inatas e que são instintivas, com quais os animais nascem, e depois há aquelas outras coisas que nós dizemos que são coisas aprendidas, que nós aprendemos a associar por experiência. E é um debate muito engraçado entre as pessoas que fazem investigação no comportamento sexual, o que é que são estímulos que são inatamente sexually appealing, ok? E o que se pensa que no caso dos humanos, a única coisa que seja realmente de natureza sexual é o toque nos genitais. Portanto, tudo o resto que nós usamos e que nós achamos que nos aumenta o desejo sexual e que nos leva à chamada tesão, pensa-se, há muitos cientistas que pensam que seja tudo via aprendizagem, ok? Mesmo no caso dos ratinhos, a coisa também é muito semelhante. Nós sabemos que, mais uma vez, o toque genital é inatamente, dá-lhe prazer, e pensa-se que há algum tipo de vocalizações, portanto, algum tipo de sons que também sejam inatamente sexually arousing. Mas fora isso, tudo é adquirido por aprendizagem. Okay. Mas aqui a questão principal é: os animais fazem sexo para se reproduzir, ponto. Não. Tirando alguns primatas, é isso? Não, os animais, a razão porque os animais fazem sexo... Os ratinhos têm prazer? Os ratinhos têm prazer? Têm.
e as moscas têm prazer. Portanto, nem todos os animais têm prazer quando têm sexo, mas há muitos, tem havido cada vez, portanto, quem estuda comportamento sexual, quem está à procura dos mecanismos, normalmente estuda o rato, o ratinho e a mosca, e depois quem está à procura de, por exemplo, técnicas de reprodução, tipos de reprodução, há montes de espécies que nós podemos usar. Mas das primeiras experiências para mostrar que o sexo é prazeroso, é assim que se diz, por exemplo, nos ratinhos, é uma experiência muito simples, põe-se um ratinho com uma fêmea numa caixa e permite que eles tenham comportamento sexual, ou põe-se o ratinho noutra caixa e eles não têm comportamento sexual, e depois 2 ou 3 dias depois pergunta-se ao ratinho qual é a caixa em que ele prefere estar, e ele vai para a caixa onde teve o encontro sexual. E o mesmo também já foi mostrado em moscas. E, portanto, este tipo de resposta, que é o animal procura aquilo onde teve onde foi feliz. Mas medem isso, mas além dessa observação de comportamento, medem isso no cérebro também? Sim, portanto, no caso da mosca há alguns estudos, mas no caso do ratinho e da ratazana há muitos estudos. E, por exemplo, um dos estudos que nós estamos a fazer neste momento é tentar perceber como é que uma zona de células de dopamina, que nós sabemos que está envolvida em reward e aprendizagem, como é que está relacionada, o que é que acontece durante o comportamento sexual. E o que nós vimos é que estas células de dopamina são ativadas em cada época de comportamento consumatório. Portanto, cada vez que o macho faz uma daquelas intromissões na fêmea, em que o pênis entra dentro da vagina, nós vemos um pequeno pico de atividade nas células dopaminérgicas. No momento da ejaculação, vemos um pico muito elevado nas células dopaminérgicas. Mas e, portanto, da fêmea, do macho, dos dois? Neste caso, só estivemos a ver do macho. Estava a pensar se nós já fizemos algo. No caso da fêmea, ainda não fizemos. Okay. Temos durante interações sociais. E agora estou aqui a pensar que eu acho que nós fizemos experiências de comportamento sexual no final com estas fêmeas e também vimos a atividade quando o macho faz a intromissão na fêmea. Uma das perguntas que vinha aqui a propósito era, a ejaculação estará associada, e no fundo é um orgasmo masculino, está associado, os dois momentos estão associados e, portanto, uma coisa pode explicar a outra, não é? Mas o orgasmo feminino não tem propriamente uma relação com o sucesso reprodutivo, então pode-se perguntar porque é que existe, não é? É uma boa pergunta. Evolutivamente, porque é que existe? É nesse sentido que eu estou a perguntar. Mas a explicação evolutiva. É simples, se as fêmeas tivessem prazer, não se davam tanto ao sexo. Ou seja, só há reprodução porque o sexo dá prazer, não é? Sim, exatamente. Mas as fêmeas não precisam de... na parte de se reproduzirem, não precisam de ter... não tem nada a ver a associação do orgasmo com o quererem ter uma grande quantidade de sexo, que o macho parece-me que tem, acho que é isso. E muito embora o que se sabe, há uma coisa muito engraçada que eu acho que poucas pessoas sabem, é que, por exemplo, nos ratinhos, nós para fazermos experiências, o que nós fazemos é, há várias maneiras de fazer experiências de comportamento sexual, mas uma delas é todos os dias de manhã, as pessoas do laboratório vão ao vivarium e fazem o que nós chamamos os vaginal smears, para determinar qual é a fase do ciclo astral em que as fêmeas estão, ok? E portanto o que é que se faz? Põe-se uma pipeta dentro da vagina da fêmea, faz-se uma pequena lavagem com uma solução salina e depois olha-se para as células do epitélio e isso diz-nos se elas estão a ovular ou se não estão, ou se estão fora da fase de ovulação. Se não se tiver cuidado a fazer este tipo de lavagem, portanto, se for muito bruto a pôr a pipeta dentro da vagina, o que se consegue induzir muitas vezes é o que se chama pseudogravidez. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a estimulação mecânica do cérvix e da vagina é suficiente para induzir as alterações
neuroendócrinas que são necessárias para iniciar uma gravidez. Aliás, agora... Ao final de alguns dias... Ok? Era isso, isso que a Susana está a dizer, era exatamente agora, lembrei-me de algo que eu li, que era exatamente essa uma das explicações para o orgasmo feminino, que era um género de uma reminiscência que o ser humano tem em relação a outras espécies, em que o ato sexual era o ato sexual que expultava a ovulação e, portanto, expultava o processo endócrino para que existisse a ovulação e, portanto, havia esse tipo de comportamento. Deve ser por isso. Há várias teorias por aí. Há outras teorias que dizem que portanto, na altura do orgasmo, na fêmea, o há a contração dos músculos da vagina que permitem com que o esperma seja sugado, claro, e que seja mais eficientemente transportado. Não há nenhuma teoria que tenha realmente sido ainda provada. Mas, Susana, a dopamina está presente em muitas situações, não é? Quando o Benfica ganha, eu também fico contente, recebo uma dose de dopamina. Mas o sexo não é a mesma coisa. Portanto, o que é que diferencia o sexo de outras atividades onde há reward, que também onde há prazer? O que eu acho que é engraçado, aquilo que nós estamos a mostrar, aquilo que nós estamos a escrever o artigo neste momento, o que nós mostramos é que uma das coisas que acontece com o sistema da dopamina é que a dopamina não é só recompensa. A dopamina está relacionada com recompensas inesperadas. Portanto, se o Benfica não ganhou durante muitas vezes e agora de repente ganhar, tem acontecido. Exato. Aí tu, Rui, vais ter um grande pico de dopamina quando ganhar, finalmente. Agora, se o Benfica estiver a ganhar todas as semanas, tu continuas a ter prazer no Benfica ganhar, mas a dopamina vai deixar de funcionar. Aquilo que nós estamos a ver com a dopamina no caso do sexo nos ratinhos, e que eu acredito que seja igual nos humanos, é que nós temos picos sempre, eles não desaparecem. É como se fosse, isto afinal é tão bom, isto afinal é tão bom. Como houvesse quase uma impossibilidade de aprender que aquele tipo de comportamento vai dar aquela recompensa. E eu acho que isto é um bocado a história que nós estamos a tentar, a discussão está um bocado relacionada com isso. É que mas apesar de existirem muitas semelhanças, por exemplo, nos primatas há diferenças grandes. Por exemplo, entre os chimpanzés e os bonobos, os chimpanzés funcionam muito mais, têm uma sociedade muito mais marcada pela agressividade masculina, pelo macho dominante. Os bonobos é uma relação, é um domínio quase sexual das fêmeas. E, no entanto, são primatas muito aproximados ao ser humano, ambos, não é? Porque é que existem estas diferenças que, no fundo, são... Não estou só a falar neste caso específico, estou a falar de diferenças que, no fundo, com certeza que são estratégias diferentes, mas para um resultado semelhante, não é? Sim, eu acho que aí o que acontece, mais uma vez, não é a minha área de conhecimento, mas o que nós sabemos é que, mais uma vez, o ecossistema em que aquilo que se chama de behavioral ecology, portanto, temos que olhar para tudo aquilo que está à volta do animal e, portanto, as estratégias de reprodução são muitas vezes altamente ligadas ao tipo de resources que o animal tem naquele momento, à estrutura do grupo. Por exemplo, há um dos estudos mais engraçados também que eu conheço em voles, que são os ratinhos da padaria, acho que é assim que se diz, em que há duas espécies que são muito, muito semelhantes e elas até podem acasalar e ter bebés juntos. Mas uma delas vive numa zona em que há imensos recursos e outra vive numa zona em que não há recursos nenhuns. E num caso elas são monógamas e no outro caso são polígamas. E o que se pensa é que está relacionado com o facto de haver imensos recursos no caso das que são polígamas, portanto não há grande necessidade, entre aspas, de haver investimento da parte do pai. O que estas duas espécies muito, muito parecidas têm permitido perceber é que, neste caso, mais uma vez, é o sistema a pergunta aqui é o que é que faz com que num caso eles estabeleçam um chamado bonding e que se juntem para a vida e no outro caso, não. Ou seja, eu não percebi, no sítio onde os recursos são mais abundantes são polígamas.
são polígamas Ok. e, portanto, o macho acasala Faz e sentido, vai haver... não tem tanta exigência e, portanto, o macho não é Exatamente. tão claro. Exatamente. E enquanto que na outra espécie, portanto, em que os recursos são muito escassos, o macho normalmente fica com a fêmea e, além de tudo, fica altamente agressivo contra outras fêmeas. Portanto, se vier outra fêmea tentar acasalar com o macho, eles podem ser bastante agressivos. E neste caso, que é um caso muito específico, portanto, isto permite estudos comparativos. O que se percebeu é que o sistema de recompensa, mais uma vez ligado tanto à dopamina e à oxitocina e à vasopressina nestes animais, há ligeiras diferenças. E é uma cena um bocado tipo Frankenstein, é que usando tecnologias genéticas, os investigadores conseguiram transformar uma espécie na outra, levando à expressão de certos receptores em zonas onde portanto, por exemplo, expressavam menos o receptor para a oxitocina ou a vasopressina, então é possível mudar o comportamento à base destes tipos de estudos. E, portanto, aí nós temos um bocadinho um insight sobre os mecanismos que podem estar relacionados, que foram selecionados ao longo da evolução para permitirem esse tipo de estratégia reprodutiva. Susana, a monogamia não estará mais ligada àquelas espécies que precisam estar mais tempo a cuidar das crias, onde é importante haver um pai e uma mãe fazer a educação do animal que está... Não, por exemplo, esta espécie que eu estou a falar, isto são umas semanas e os animais depois vão à vida, ou também há casos de alguns pássaros em que são alguns meses, não é? Não... Mas de qualquer maneira, isto que o Rui está a dizer, se analisarmos o comportamento em muitas espécies, quando se fala em monogamia, há dois tipos de monogamia, não é? Há aquela monogamia para a vida e há a monogamia em série, ou seja, a pessoa está, quando está com um parceiro, está com um parceiro, mas pode mudar de parceiro, mas ao fim de algum tempo. E isso tem mais. Isso é monogamia. Isso é monogamia, isso é considerado. Não, isso é monogamia. Sim, é chamado durante uma estação de acasalamento. É chamada monogamia em série, claro. Claro, e isso justifica-se precisamente por causa daquilo que o Rui está a dizer, ou seja, enquanto é necessário cuidar da cria, faz sentido a fêmea estar com o macho e o macho estar com a fêmea. Quando a cria tem autonomia, isso deixa de ter a mesma motivação. Portanto, não é aqui uma relação de amor, digamos assim, é uma relação de interesse. Eu acho que a monogamia para a vida é mesmo muito rara, Do ponto de vista da evolução, a poligamia faz mais sentido, porque há mais dispersão de genes, não é? Agora, a questão da monogamia tem a ver com a escolha do parceiro. Nós, quando nos juntamos a alguém para a vida, é porque gostamos muito dessa pessoa, identificamos muito com essa pessoa e, portanto, até queremos eventualmente ter filhos que sejam parecidos com essa pessoa. E tem a ver com o gosto e é eminentemente cultural, como é evidente. Não sei se é, Rui, porque na verdade, se nós analisarmos, por exemplo, as culturas humanas, há uma percentagem pequena, quer em termos de história, quer em termos de geografia, de tribos polígamas, não é? Há algumas até masculinas e femininas, femininas mais raro ainda, mas de qualquer maneira a grande maioria é com monogamia, embora possa ser a tal monogamia que eu estou a falar em série, pode não ser para a vida, mas porque a poligamia tem custos também muito elevados, não é? Ou seja, se existirem muito, por isso é que eu estava a perguntar se era onde havia muitos recursos. Quando há muitos recursos, a poligamia é uma estratégia que pode fazer sentido. Se for um sítio com escassez, é mais difícil o macho, por exemplo, oferecer as mesmas condições a várias fêmeas. E, portanto, é uma coisa que tem um custo elevado. Sim, e por outro lado, a progenia também, se houver recursos baixos, a progenia a probabilidade de sobrevivência é muito mais alta se o macho ajudar a fêmea, não é? Portanto, pois, exatamente. Mecanismos que permitam que o macho fique com a fêmea vão ser selecionados porque levam a uma maior fitness dos bebês. Exatamente. É? Portanto, são as coisas que funcionam aí. Para o futuro,
conta-se de que, eu sei que não é a tua área, Susana, mas de certeza já conversaste sobre isto, que o cromossoma masculino está em extinção. Portanto, se isto é verdade, daqui a milhares de anos, provavelmente os homens vão desaparecer. O que é que sabes sobre isto? É mesmo assim? E como é que as mulheres... Não, porque não, acho, não, eu nunca ouvi essa teoria de que o cromossoma masculino vai desaparecer. Mas em termos porque o cromossoma masculino é um X, não é? Portanto, o homem é XY, a mulher é YY, portanto, são 3 Y contra um X. Não, é o Y. É o Y, ao contrário? É o Y. É o Y. É XY no homem. Exato. É virar ao contrário. Já ao contrário. Não, mas eu acho que não, que isso é um bocadinho. Agora, pode-se colocar outra questão, quer dizer, que a tecnologia no futuro pode tornar a reprodução independente do sexo e, portanto, pode-se perguntar se no futuro vai haver sexo, se não existir necessidade para reprodução, mas isso é outro tema, se calhar. Sim, mas isso é uma coisa que nós estamos a começar a ver em algumas sociedades. Por exemplo, eu acho que tenho lido alguns artigos bastante interessantes sobre o Japão, em que novas gerações há uma quantidade muito elevada de indivíduos que decidem que não querem ter sexo e sexuais com outros. E depois entra noutros domínios, que é que, portanto, por exemplo, relações virtuais, portanto, sensações que são estabelecidas numa situação virtual são tão boas ou não como em pessoa. Portanto, entramos aqui outras questões que eu acho fascinante. Mais uma vez, não são o meu... O Woody Allen no filme do Herói do Ano 2000 tinha um orgasmómetro, que é... Portanto, o sexo era uma coisa, mas o orgasmo era no aparelhómetro. Portanto, a nossa ideia no macho é fazer exatamente isso. Não? Eu quero encontrar um núcleo no cérebro que permite levar a ejaculação. Mas já agora, Susana, Rui, deixa-me só dizer isto, porque a Susana há bocadinho estava a falar na parte da vossa observação da parte hormonal, portanto, da parte endócrina, e uma das perguntas que eu tinha era se antes da puberdade, digamos assim, se o cérebro do macho e da fêmea muda muito com essa parte. Se antes da puberdade as diferenças são pequenas e passam a ser maiores, ou nunca são... Como é que é? A ideia que nós temos hoje em dia de livro de texto, okay, da textbook, é que, portanto, nós temos dois momentos em que as hormonas sexuais estão bastante ativas. Uma é logo a seguir ao nascimento, em que temos um pico de testosterona que leva à masculinização do cérebro masculino, ok? E depois as coisas ficam tipo dormentes até à altura da puberdade, ok? Mas aquilo que as hormonas fazem nessa fase é criar o que se pensa são ligeiras diferenças no cérebro, ok? Portanto, se nós olharmos, se puser um cérebro de um macho e de uma fêmea, de um ratinho, fêmea e macho, ninguém quase consegue dizer qual é a diferença entre um e outro. Portanto, são diferenças muito, muito subtis. E o que se pensa é que mais tarde, na altura da puberdade, em que os órgãos sexuais começam agora a produzir as hormonas sexuais em alta concentração, que agora essas próprias hormonas vão atuar sobre aqueles circuitos que já são diferentes, que foram feitos de maneira diferente na altura. E o que nós sabemos também é que há determinados, aquilo que nós estávamos a falar há pouco, do desejo e da arousal, o que nós sabemos também é que só na altura da puberdade, muitos destes mecanismos só podem ser disputados nesta altura, ok? Que eles são basicamente insensíveis ou não levam, podem levar à aproximação, portanto até podem dar uma determinada recompensa, mas não são codificados de uma maneira sexual. E na altura da puberdade as coisas mudam ligeiramente. É uma pergunta fascinante, infelizmente não posso fazer tudo no laboratório, porque senão também era uma das coisas que eu gostava de perceber, mas é mais ou menos... Susana, temos aqui uma pergunta do público que está a assistir online. A Rita Souza pergunta se já fizeram experiências nos ratinhos depois da menopausa e da andropausa. Eles têm isto?
Tem, e é uma pergunta, mais uma vez, é uma pergunta fascinante. Infelizmente também não estamos a fazer nada aí, e é uma das coisas, aquilo que nós sabemos é que, por exemplo, nós sabemos que os ratinhos têm na mesma, têm a menopausa, as fêmeas têm a menopausa, em que a certa altura os ciclos começam a ser muito mais irregulares e as concentrações de estrogênio e progesterona baixam substancialmente. E é uma pergunta fascinante porque, mais uma vez, estes receptores para estas hormonas estão expressos em quase todo o cérebro, portanto, tanto do ratinho como do humano, e, portanto, a alteração, nós sabemos, não é? Costumamos falar sobre as mulheres terem alterações comportamentais na altura da menopausa e, infelizmente, há muito poucos estudos fundamentais sobre este tema. E já agora, já agora isto o Rui disse, que pôs menopausa e andropausa assim tipo no mesmo plano, mas a andropausa é uma coisa que nem sequer sei se existe, ou existe mesmo? Ou não é uma construção, digamos, social para criar uma analogia é uma à coisa menopausa? Que os homens estão a usar para não é? Agora fala-se, ou para comprarem o Porsche. Sim, mas o que eu digo é biologicamente há alguma, digamos, na fêmea há um conjunto de processos associados que depois culminam na perda da fertilidade. No homem, claro, há menos produção de espermatozoides, há diminuição de testosterona, há uma série de coisas que têm mais a ver com envelhecimento do que com a andropausa, não é? Do que um processo agora, qualquer sexual específico. Não é? Estou a dizer, eu estou a perguntar, não sei, tenho ideia, tenho lido umas coisas que isso é um bocadinho assim um pseudo-conceito. Eu confesso que também nunca li nada que mas nos ratos não observaram nada com os machos em relação a isso. Não, mas nós também fazemos experiências enquanto eles são adultos, young adults, não é? Portanto, nós não deixamos, porque a certa altura eles também não querem copular, ok? Mas mais uma vez também estudamos animais que são animais de laboratório, não são animais reais são, mas não são em ambiente não são selvagens. Natural. Sim. Ok. Susana, queres contar algumas histórias de casos no reino animal de que sejam curiosos para a nossa conversa? Bem, poder ficar aqui a noite toda, mas não, por exemplo, eu acho que há uma espécie de ruidor, por exemplo, em que o que acontece é que o macho, quando entram na fase de acasalamento, o macho basicamente começa a copular até morrer de exaustão, não faz rigorosamente mais nada, durante aqueles dias em que a fêmea está receptiva. E pensar outro, houve um caso que foi do albatroz, que foi um caso que foi documentado recentemente, em que, porque há algumas espécies em que há dimorfismos sexuais e que basicamente é muito fácil perceber qual é a fêmea e qual é o macho. E no caso do albatroz, o macho e a fêmea são muito parecidos, portanto, só olhar para eles não se consegue perceber se são dois machos, se são duas fêmeas ou um macho e uma fêmea. E o que se percebeu é que há alguns casais que se juntam para a vida, e portanto durante todas as fases de acasalamento eles juntam-se, e há alguns casais que são duas fêmeas, portanto a fêmea, uma delas tem relações sexuais com o macho, e portanto fertiliza o ovo, mas depois tem a ninhada com os ovos, e depois tem a ninhada com outra fêmea, e essas duas fêmeas têm-se juntado para a vida. Portanto, homossexualidade, no fundo. Sim, e portanto aqui há uma escolha de parceiro e portanto, é monogamia. Mas isso é uma exceção ou é uma regra no albatroz? Ou seja, o que eu quero dizer é se a frequência é igual, ser macho ou fêmea, ou se... Isso não, acho que é mais baixa, mas acho que não é um caso isolado. Agora, mais uma vez, foi difícil de comentar isto, porque eles são reservados. Portanto, os animais têm que ser, eles são muito parecidos. Há um documentário absolutamente fabuloso da Netflix que é As Aves do Paraíso, ou Dançando com as Aves do Paraíso. Eu sei que estiveste lá, Susana, no Paraíso, e eles têm também estratégias de acasalamento absolutamente geniais. Sim, posso mostrar aqui uma fotografia? Sim, podes. Espera aí, deixa-me mostrar aqui.
E, portanto, esta fotografia... Esse é o Mickey. Esta fotografia que está aqui, portanto, isto foi tirado, nós estivemos na Indonésia, portanto, o meu filho tinha 2 anos, portanto, isto foi há 7 anos atrás. E nós estivemos numa zona da Indonésia, na West Papua, em que, portanto, ali é uma zona muito bonita, que tem uma diversidade muito grande de corais e de animais marítimos. E as ilhas também tem muitas ilhas, e a ilha onde nós estávamos, num dos dias que lá estivemos, pudemos fazer uma caminhada, saímos às 4 da manhã, foi o dia dos anos do meu filho, ele fez 2 anos nesse dia, eu levei-o no marsúpio e subimos até ao centro da ilha, e quando o sol apareceu, nós estávamos escondidos lá dentro de uma casaltinha e começaram a aparecer estes são as aves são chamadas as aves do paraíso, que são das aves mais bonitas que eu alguma vez já vi, que foram aves descritas por Wallace, e que falou sobre a teoria da seleção sexual. Os azuis maravilhosos. São lindos, e então as fêmeas estão sentadas estão pousadas nos seus ramos, e os machos vêm e começam a fazer danças muito elaboradas e a mostrar as penas, e fazem isto todos os dias, e depois lá, se forem selecionados, forem escolhidos pelas fêmeas, lá vão à sua vida. E nós, na ilha onde nós estávamos, havia esta espécie, e, portanto, aquilo é espetacular, porque ilhas relativamente perto umas das outras têm animais muito diferentes, porque, mais uma vez, eles foram selecionados, houve evolução sexual dentro de cada ilha. Portanto, foi uma daquelas oportunidades. No documentário mostra um pássaro que é o pássaro construtor, que passa tempos, meses, acho que anos, a construir um ninho muito alto, que vai pondo peça a peça. Depois, no final de ele ter o ninho construído em termos de engenharia, vai buscar flores para decorar o ninho, para atrair a fêmea. Só que depois, os pássaros construtores vizinhos vão lá e vão boicotar a construção, que é uma coisa absolutamente genial. É fantástico, pá, é um documentário lindíssimo, uma coisa maravilhosa. E claro, tal como o João disse há bocado, é um sítio onde há muita abundância. E, portanto, os animais podem se dedicar à arte claro. Do amor. E outros comportamentos, por exemplo, há espécies que têm um género de um dimorfismo sexual, não é? Ou seja, tipo os cavalos marinhos são uma coisa assim um bocado estranha, não é? Ou seja, os machos engravidam, depois ficam feios, sei lá, assim, uma coisa um bocadinho... Eu acho que eu aí por acaso não tenho a certeza exatamente como funciona, mas acho que são elas que engravidam e depois põem os ovos dentro da barriga do cavalo marinho, e depois, do macho, e depois é ele que os põe cá fora. Agora pensei que ias falar de algumas espécies de peixe em que eles podem mudar de... Sim, e espécies de peixe também que podem mudar de sexo, exatamente. De sexo ao longo... Mas eu acho que o cavalo marinho também pode mudar de sexo, acho que é um deles também, ou seja, acho que também muda, mas sim. Mas porquê é que mudam de sexo as espécies que mudam? Eu não sei exatamente, mas eu acho que em algumas situações, eu acho que há algum tipo de keep track de quantos elementos de cada sexo é que há na população. Okay. E se a quantidade de um dos sexos baixar ou subir, eu acho que eles aí podem, portanto então é quase a mesma lógica daquelas espécies que fazem a partenogênese, ou têm filhos a partir deles próprios, ao fim e ao cabo. Conseguem eu acho que sim. Isso há alguns lagartos e coisas assim do género, não é? Sim, alguns lagartos, acho que também são também é um peixe, não sei, acho que é um qualquer. Há uns tubarões também podem fazer. Portanto, a natureza é muito fértil em encontrar meios de reprodução, basicamente. É essa a conclusão. Sim, há outra coisa que podemos também passar aqui horas a falar, é sobre a morfologia do pênis, que é tipo o pênis humano é dos pênis mais secantes à face da Terra, no sentido em que tem menos apetrechos, portanto é dos pênis mais... Já foi uma estrutura óssea, não é? Sim, no passado. Mas há uns que têm ridges e que têm... há uns que acabam por
mutilar o aparelho reprodutor da fêmea. Portanto, há um bocado de tudo também. Isso é que é uma garantia de fidelidade, essa. Sim. Sim, mas como aquelas aranhas que comem a cabeça do macho durante a cópula, acho que não há mais. As aranhas também, como o louva-a-Deus. Exatamente. Bem, estamos a entrar num território muito pouco aconselhável, acho melhor acabarmos aqui a conversa. Isto não está a ser muito dar boas ideias às pessoas. Susana, estamos a chegar ao fim. João, a ver se tem alguma pergunta do público, avisa. Susana, tenho aqui 3 perguntas, um bocadinho de surpresa, mais pessoais. Queres dizer um livro que tenhas lido e que tenha marcado? Ok, há foi isto, o livro que eu gostava de falar chama-se O Imperador de Todos os Males. Não sei se já ouviram falar, que é do Siddhartha Mukherjee, e é um livro que me foi recomendado por causa de... É sobre cancro, é a biografia do cancro, e foi-me recomendado por causa de doença oncológica na família, portanto veio de uma situação má, mas foi dos livros... Eu normalmente nem costumo ler ficção, e portanto não é muito comum eu ler livros como este. Okay. Mas é um livro que me marcou bastante, porque não tem só a ver com o cancro, mas tem a ver com... Okay. Olha, tens algum herói, alguma heroína da tua infância ou mais presente? Pode ser uma personagem real ou fictícia? É assim, eu confesso neste momento, talvez por causa da situação em que nós vivemos neste momento, ando muito sensível a coisas que sempre fui muito sensível, mas que neste momento ainda são mais. E é uma coisa que me tem inspirado bastante, são as pessoas que neste momento continuam a protestar e a lutar pelos seus direitos na rua, neste momento, mesmo na situação em que nós estamos. E em particular, neste momento, a minha inspiração vem das mulheres na Polónia, que estão a lutar pelos seus direitos, pelo facto de lhes terem sido cortados os direitos relativamente ao aborto, que é uma coisa inacreditável nos dias que correm. Claro. Olha, para terminar, quais são os animais que fazem o ato sexual mais bonito? É o ser humano. Que é para toda a gente ir googlar a seguir. Eu acho que o cavalo marinho é dos mais bonitos, em que eles se entrelaçam e fazem uma dança lindíssima durante... Isso, aí as lulas, também gosto das lulas, mas aí é orgia, porque elas juntam-se todas e andam as todas... lulas? É sério? E a expulsão, a expulsão dos cavalos marinhos também é espetacular. Aquilo é umas contrações e é explodir cavalos marinhos por todo lado. É muito giro. Bem, estamos no final da nossa sessão. Sim, estava a ver aqui. Não, estava aqui a ver se há mais comentários, vários comentários, mas acho que fomos falando de perguntas que estão aqui relacionadas com o que as pessoas disseram. Não sei se quiseres fazer alguma. Tu tinhas começado pelo amor, não falámos muito nisso. Isso é uma. Falámos da monogamia. Pois. Acho que o tema foi um bocadinho aí trabalhado. Eu só posso falar da minha própria experiência. Eu acho que eu estava a falar com o Rui um bocadinho no início. Eu conheci o meu marido há 15 anos e eu vi que foi amor à primeira vista, aquelas coisas fulminantes. E depois passei estes anos todos a tentar perceber porquê, e continuo sem perceber porquê. Mas o que é verdade é que eu acho que é. Mas há várias maneiras de perceber porquê, na perspectiva científica, ou na perspectiva de arrependimento, ou na perspectiva de não entender porquê. São várias. O que eu acho é que há qualquer coisa ali, há aquela química, há qualquer coisa que nós não sabemos muito bem. Em alguns casos achamos que sabemos, mas depois é uma construção, não é? Nós decidimos fazer uma vida com pois é, uma construção. Mas o impulso não é. Claro. Exato, o impulso eu acho que não é. O impulso é a paixão, depois o amor é o que fica depois da paixão e tem que ser construído todos os dias, com muito amor e com muita paixão. Muito bem, chegamos ao fim da nossa sessão. Muito obrigado, Susana, foi um prazer estar contigo, espero que não seja a última vez. Muito obrigado a si também que está em casa a assistir online à nossa sessão. Antes de fecharmos, só para lembrar que amanhã temos aqui, mais uma vez às 9h30, também na nossa página do Facebook,
O Rui Moura, o que podemos dizer, o astronauta português, vem falar sobre, com tantos problemas na Terra, porque é que vamos para o espaço? E hoje, às 8, é esta mesma hora, aliás, às 21h30, à quarta-feira, a Cristina Silva Pereira vai falar sobre o futuro é multidisciplinar, com um ponto de interrogação. Não esqueça que ainda às segundas-feiras temos as nossas newsletter com 10 ideias por semana para tornar a vossa vida mais criativa. Muito obrigado a todos, boa noite, façam o favor de serem felizes. Boa noite. Obrigada, boa noite.